falar sobre justificados estamos pela fé e paz com Deus. Aí o irmão José pode ler os 2 primeiros versículos a qual você pegou, depois na sequência o irmão Rose e depois a minha esposa. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Mateus 25, do 33 ao 26, ao 36. E para as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então diria o rei aos que estivessem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparando desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me o que comer, tive sede e deste-me o que beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Amém. Nós observamos que em Gênesis é o início dali, que está falando de uma desobediência humana sobre algo que Deus dissera para eles, e eles errando, né, e pecando, segundo o relato bíblico, eles foram expulsos do jardim que Deus tinha feito e preparado para eles cuidarem do jardim. Então eles foram expulsos, foram colocados para fora. E lá nós vemos agora quando Cristo vem, e essa passagem de Mateus 25 tem falado antes ali da parábola das 10 virgens, depois da parábola dos 10 talentos, depois fala sobre a promessa de estar com o Senhor entrando nesse reino celestial. Vinde agora que está preparado um reino. Vamos entrar para dentro, porque por quantas pessoas que vocês fizeram alguma coisa de bom ou de mal fizeram para mim. Então eu estive nu, vocês me deram agasalho. Eu estive doente, enfermo, foram me visitar no hospital, estava no cárcere, foram me visitar na cadeia. Estava com frio, estava com fome, estava com sede. Então qualquer pessoa a qual a gente faz, e ali no momento que ele está falando, na mensagem, está fazendo para ele, para nós. A irmã pode ir. O Ju faltou, o João e depois? É depois. Tá. Os 2 primeiros, irmão. Gênesis 22, do 7 ao 8 e o 13. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. 22, o 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre
os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem mais um junto com esse, não? Não, aí tem mais. Tá, ok. Pode ir. Vou falar junto daí com essa passagem. Número, capítulo 21, verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma base. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. João, capítulo 3, verso 14 e 15. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez, nós não estamos fazendo algo que esteja fora do texto. São contextos dentro do texto, da mensagem. E nós estamos escolhendo coisinhas para fazer uma lavagem cerebral em alguém. Nós estamos colocando somente as afirmações que existem nos textos sagrados, que fala da promessa do Messias. Quando Abraão, pela fé, ouvindo no seu entendimento que Deus pedira que fora imolado seu filho em sacrifício, se assim provando o amor a ele, e o filho, quando chega junto com o pai no lugar definido para fazer esse sacrifício, ele viu que tinha lenha, tinha fogo, estava tudo preparado, inclusive a pedra para ele fazer o holocausto. Mas ele perguntou, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. De repente, quando ele estava com o punhal pronto para fazer o sacrifício, ter amarrado seu filho para colocar em cima, o filho já não entendia mais nada do que estava acontecendo. Ele levanta os olhos, olha e veja que está preparado, o cordeiro estava ali. O disto é que Cristo, o cordeiro, já estava preparado desde a iniciação da fundação dos tempos para esse sacrifício. E qualquer sacrifício que qualquer um que fizesse lá no início já estava determinado, o sacrifício de morte de cruz do cordeiro. E quando, lendo na outra parte, que você leu aqui, falando da serpente, simbolizando uma haste que colocasse no alto, pegando a cabeça da pessoa e virando para a haste, olhando para aquela haste, que era uma serpente de metal, pela desobediência do povo que já tinha passado o Mar Vermelho, e daqui a pouco não tinha aquele maná, e era um tempo determinado, era uma ocasião específica, o povo estava murmurando por alguma coisa, por que não deixou nós morrer lá no Egito, mas nos trouxe para esse deserto, para nós perecer aqui, então deixasse nós lá antes disso. Então há reclamação constantemente, por que tu me trouxe até este lugar? Por que tu fez assim? Antes de me deixasse lá, não me trouxesse para cá. As murmurações. E quando há essa murmuração, segundo o escritor que narra em Gênesis, que foi por Deus colocado serpentes que picasse esses murmuradores. E ao momento que era picada, a serpente era venenosa, as pessoas estavam caindo mortas. Mas aí há uma determinação também para que se fizesse uma haste de metal e colocasse uma serpente na ponta dessa haste, levantando ela para que todo aquele que olhasse para ela não morresse, ficasse curado, tivesse vida. Aí Jesus vem e faz a sua expressão, lembrando desse fato de Moisés, dizendo que aquilo que figurava era ele. Então por isso que nós dizemos e falamos constantemente que todo o relato bíblico, quando se lê na Antiga Aliança, é de Cristo. Fato histórico, fato narrativo de Messias, é Cristo. Outros livros são poéticos, mas tu vê a mensagem messiânica, é Cristo vindo, é Messias. Então todo mundo agora que olha para Cristo, não na cruz, mas Cristo dentro de si,
lembrando daquele fato acontecido, está olhando para dentro de si, olhando para Cristo que está dentro dele, sentindo a presença dele. Olhando para Cristo, as coisas nele estão consumadas e nós descansamos nele. Essa é a mensagem que está dizendo. O irmão pode ler agora aquela outra parte. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. A continuação que a irmã tinha lido sobre a questão do Cordeiro, João lá, que estava no Jordão fazendo o batismo das pessoas, e ele vê Cristo chegando e diz: ali está o Cordeiro, este é o Cordeiro, esse que tira o pecado do mundo. Ou seja, pare com as suas ofertas, parem com as suas imolações, parem com os seus sacrifícios de tolo. Aqui está o Cordeiro, escutai ele. Essa é a mensagem. A irmã leu também naquela parte que fala sobre a profecia de Isaías, que haveria de nascer, o principado estava sobre ele, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Era Messias também. O principado sobre ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo e é o fim, é o alfa e o ômega, tudo nos ombros dele. Ele é o principal, é o Filho de Deus. A irmã agora pode ler a outra parte. Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo lembra, de novo, volto lá em Gênesis, Paulo, deu desobediência de um, o primeiro, Adão, o homem. A desobediência de um veio o pecado. Mas pelo mesmo um homem, outro, o Verbo encarnado, vem a salvação, que dá livre acesso a Deus. Por um veio o erro, por outro veio o conserto. Por um veio a desgraça, por outro veio a salvação. É a mensagem que Paulo está lembrando das narrativas históricas, dos textos, que estava ali ensinando a igreja e a comunidade que estava em Roma sobre os fatos que estavam acontecendo naquela ocasião. E que ainda muitos ainda não entenderam. Que acham que é tudo fábula. Você pode ler. Tem mais um? Vamos ver. Êxodo 12, 21 a 22. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. A Páscoa, o Cordeiro, está simbolizando Cristo, o sangue. O sangue nos umbrais da casa. Estou lavado no sangue de Cristo. Esse não vai ser tocado, esse vai ser perdoado, esse não vai ser morto. Mesmo naquela hora que fosse fisicamente morto, hoje sendo fisicamente morto, tragado pela morte, mas aí Paulo diz: mas onde está a tua morte, ó aguilhão? Então, em Cristo, lavado, essa morte não nos mata. Em Cristo, essa é somente uma passagem, a Páscoa, para
a redenção com o Cordeiro, porque está lavado no sangue de Cristo. Eis o sinal, foi lavado no sangue do Cordeiro. Pode ler. Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 9. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve enganos na sua boca. Amém. É dificultoso para as pessoas compreenderem, aceitarem, mas também ao mesmo tempo quem crê e aceita achou dificuldade até aceitar e entender e compreender que as verdades elas se encontram numa luz, a luz de Cristo. O profeta Isaías poderia hoje, no meio de nós, se nós estivéssemos na ocasião e fôssemos incrédulos junto com aquele povo, teríamos como eles, como um louco, fazendo essas anunciações, prevendo algo que for acontecer há mais ou menos dali, daquela época, 600 anos para frente. O Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, haveria de vir e sendo oferecido em sacrifício por todas as culpas de todos os pecados de todas as pessoas da face da terra, antes dele, durante o tempo dele, depois do tempo dele, hoje nesse tempo ao qual nós estamos, lembrando e lendo essa passagem, e ela é tão contemporânea, mesmo que seja escrita ali pelo profeta, pelo lado espiritual que ele recebera da parte de Deus, uma interpretação a qual ele também não sabia o significado. E falando essa mensagem, que aquele homem desprezível olhavam para ele e não via formosura nenhuma. Estava subindo para o matadouro, e como assim, todo ensanguentado, machucado, ferido, oprimido de dores. E como ovelha muda, nada falou, somente aceitou aquilo que fora determinado pelo Pai, e que ele sabia que haveria de cumprir. Mesmo que no Getsemane, no momento dali da sua carne, como homem, ele sentindo já o que ia acontecer na frente, pedira para Deus, se fosse possível, afastasse dele aquele momento.
mas que cumprisse nele a vontade do Pai. Que todo aquele que nele crendo passaria algum momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, mas nada comparado com aquele sacrifício que ele fizera. Por causa da ignorância dos homens, dos incautos, ou daqueles que são doutores da lei, ou sábios, ou que frequentam uma faculdade ou magistratura, não reconhecendo as suas limitações como homens, sabendo que todos nós temos as nossas necessidades, nossos anseios e as nossas fraquezas, devemos entrar durante o trono de Deus e dar conta de toda a nossa circunstância vivida aqui na terra. Mas nessa passagem, Jesus está levando sobre ele as nossos problemas, nossas dores, as nossas enfermidades. Mas como assim? Se eu tenho problema de saúde? Como assim se de vez em quando eu estou ansioso? Como assim se às vezes eu sou oprimido pelo século presente, da dificuldade que encontro nessa horrenda dificuldade financeira do Estado, do país, nessas tribulações, nessas mentiras, nessas arrogâncias, preconceitos que existem? Como assim? Eu não faço parte disso? Estou nesse meio também? Mas o que me traz a paz, o sossego que me traz a paz, que está nele, a dor que ele sofrera, eu aceitar que ele sofreu e passou por esse momento de dor, de sacrifício por mim, por você e por todos aqueles que confessam Cristo, sabendo que nós vamos passar, mas com ele nós somos vencedores. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão encontrar a paz. Não essa paz que o mundo vos dá, mas a paz que eu vos dou. Qual é a paz? Sossego, descanso e fé e esperança. Vou ler mais uma parte aqui que ficou, que é 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí as pessoas fazem confusões quando não entendem em relação ao sangue de Cristo. Aí tem muitos que continuam fazendo sacrifício de sangue. Tem muitos que estão imolando animais. Tem muitos que estão se autoflagelando, cortando a sua carne. Tem muitos que estão ferindo seus joelhos, fazendo peregrinações, ou caminhando descalços numa terra que está o sol queimando, para tirar a sola do pé, para dizer que está fazendo um sacrifício, agradecendo uma graça que recebera da parte de Deus. Tudo isso é vão. Mas Jesus, com sua misericórdia, com seu amor puro e verdadeiro, Deus olhando para esses atos, ele vê ainda que muitas pessoas ainda não saíram das crendices, das superstições religiosas e que não entenderam ainda essa verdade. E Deus ainda não toca isso como imputação de pecado para colocar sobre mais uma carga, a qual ainda que Cristo estando levando já isso tudo sobre ele, que alguém mais possa fazer alguma coisa para agradar a Deus em relação de uma graça que recebera. É somente confiar e agradecer. E poderia ser agradecido simplesmente fazer um ato de amor para alguém que está perto dele. Perdoar, amar, receber, repartir. Seria somente uma gratidão fazendo algo. E ainda se eu o fizesse, como se alguma função tivesse específica dentro de uma casa, de um trabalho, seja ele qual for, fazendo a sua função, dizendo, eu fiz a minha obrigação. Tu fez a tua obrigação, fez a tua parte. Mas só por causa disso? Tu não fez isso por espontaneidade, não fez isso por amor, não fez isso por uma questão, eu fiz por um voto, cumpri meu voto. Só por isso? Por promessas? Atos voluntários, sem a mão esquerda ficar sabendo que a mão direita fez, sem aparecer na mídia, sem contar para um ou para outro, mas simplesmente foi na fulano de tal ou no ciclano que nem conhecia, mas foi lá e ajudou aquela pessoa. Por agradecimento de recebido, por ter recebido algo da parte de Deus. Então tem muita coisa ainda que as pessoas estão vivendo lá ainda nos tempos das cavernas, hoje no século XXI, que a sua mentalidade ainda não evoluiu na parte espiritual. E que sendo naquela época, muitos já estavam nessa dimensão espiritual, que hoje muitos ainda não se encontraram. O tempo e o espaço. Cristo. E agora eu vou ler, para complementar, Romanos 5, a partir do primeiro verso até o versículo 11.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, temos paz com Deus por Cristo Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Paulo já faz essa referência em Timóteo. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. A fé nos deu entrada para essa graça, a qual essa graça não tinha chegado até nós, porque a fé não tinha dado essa oportunidade. Mas pela fé chegamos a ela, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, dificuldades, dores, problemas, sabendo que essas questões de tribulação, enfermidades e os problemas produzem em nós algo que é chamada de paciência. Essa paciência, em consonância com as coisas acontecidas antes ao fato, nos traz outra coisa, a experiência, porque estamos passando por isso. Agora podemos fazer, falar e anunciar aos demais coisas que vivenciamos. Isso é experiência. Essa experiência a qual você, eu passamos, ou está passando, ou poderá passar, ou poderá ter, nos dá mais alguma coisa em nosso ser, a esperança. E esta esperança, ela não é confusa, porque quem tem confusão não tem fé. Quem está confuso e está em dúvida, ele não tem fé. E essa esperança, ela não é confusa, é uma esperança verdadeira, porque não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Foi nos dado por quê? Pela graça, mediante a fé. Merecemos? Não. Ele é graça, é uma graça imerecida. Fizemos algo para merecer? Não, Cristo já fez. Por Cristo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios. Por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas não, Cristo morreu, inclusive por aqueles que odiavam e ainda odeiam a Ele. Porque quem odeia a verdade, quem odeia a luz, quem odeia o amor, quem odeia a justiça, quem não pratica o bem, odeia aquele que é o dono de tudo isso, onde que é a essência em Cristo. Odeia Cristo. Mas Ele morreu por esses também. Porque apenas alguém possa morrer por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. É bom praticar o bem para quem pratica o bem, mas quem pratica o bem para aquele que pratica o mal? Essa é a diferença. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós. Esse é o amor que Deus prova. Precisava. Nós somos tão ignorantes, tão nécios, estamos tão birrentos que nós queremos prova ainda. Sendo nós ainda pecadores, porque estávamos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue derramado, seremos por ele salvos da ira vindoura. Porque como o bom e o mal, como o sol e a chuva, como as coisas do presente século acontecem para quem é justo e para quem é ímpio, nós também fizemos parte desse contexto. A ira também virá sobre nós, mas seremos salvos pelo sangue de Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Melhor ainda, porque já estamos marcados por esse sangue. Já somos separados dos bodes, ovelhas de um lado, bodes do outro. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos esta reconciliação. E agora nada mais nos separa deste amor.
porque antes estávamos separados, e agora separados estamos dos pecados, mesmo estando no meio de tudo isso. Mas tem alguma coisa que determine a nossa essência, a nossa vida, é o sangue de Cristo, e confessar que somos seus, porque aceitamos o enviado, o Messias, e assim nos pertencemos ao reino de Deus. Vinde bendito do meu Pai, entrai para o santuário e contemplai a glória eterna, porque vocês deram a quem vocês não conheciam água, a quem tinha sede, deram um coberto e agasalho a quem estava com frio, deram um alimento, um pão, um prato de comida a quem estava com fome, abraçaram uma pessoa moribunda sem saber quem era, visitaram uma pessoa enferma sem ser teu parente, foram lá no presídio visitar alguém que estava injustiçado, preso, estava chorando, e foi lá e disse para ele: tu estás aqui preso, mas a tua alma está livre em Cristo Jesus. E assim é aquele que está em Cristo. Pela fé e pela graça, praticando o amor e a justiça, nós identificamos com aquele que vive para todos sempre. Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. E assim somos novas criaturas. E assim é a palavra de hoje, a qual nós anunciamos. O que vocês leram e que participaram, e que depois a gente vai postar para que mais pessoas também estejam juntos ouvindo esta mensagem. Nós agradecemos a Deus por mais esse momento aqui no caminho com a graça. Amém. Amém.